Fala pessoal, bem-vindo aqui agora à nossa aula onde a gente vai falar sobre como criar templates. Uma das coisas que mais gera confusão e dúvida ao utilizar o EasySpeak e é a que mais entrega resultado no quesito de organização de uma agenda de um clube Toastmasters, permitindo que vocês tenham diversos estilos de agenda que atendam os mais diversificados motivos e necessidades para o seu clube. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível, apresentando para vocês a melhor forma que vocês podem ter para personalizar a sua agenda e acabar de vez com essa barreira de uso dessa ferramenta. Vamos cair aqui para o nosso slideshow para poder explicar o passo a passo do que a gente vai fazer e o porquê que a gente vai fazer. A nossa prática será o seguinte: criando templates de reunião e o porquê que isso é um literal salva-vidas. Para quem gerencia a reunião de clube Toastmaster, que precisa preparar a agenda, e se o seu clube até então ele simplesmente monta a agenda pelo WhatsApp, se reúne e por aí vai, tudo bem. Mas saibam que vocês, por não ter uma agenda muito bem definida, padronizada principalmente, e que possa ser compartilhada com seus visitantes, vocês podem estar perdendo facilmente vários prospectos que poderiam se interessar pelo seu clube, pelas suas reuniões e ao verem um ambiente organizado, onde ele tenha acesso aos contatos do clube, à estrutura, ao ele saber que a sua reunião começa e termina no horário previsto e, principalmente, tirar das costas do VPE e de quem apoia essa pessoa na função o peso de se organizar e preencher planilhas manualmente, escrevendo, anotando ou clicando em botões nas planilhas do Google, Excel, formulários ou coisa do tipo. O EasySpeak facilita isso e realiza reuniões em cliques de poucos segundos. Bom, e por que ter vários templates ao invés de somente um? Vamos dizer que o seu clube, naturalmente, ele se reúna a cada 2 semanas e que, na média, vocês fazem 2 discursos preparados. Já parou para pensar, se você vai lá no EasySpeak, tem um template com 2 reuniões e vocês estão acostumados a simplesmente ter reuniões com 2 pessoas discursando. Vamos dizer que no próximo momento vai ter uma reunião especial e vocês queiram receber 5 discursos preparados. E a pessoa que montou, que organizou o EasySpeak não está disponível, ela não sabe fazer. E o seu clube simplesmente não consegue ter uma reunião montada para aquele dia, para que ele possa simplesmente organizar uma agenda com 5 discursos preparados em poucos cliques. O mesmo acontece com reuniões menores. Vamos dizer que o seu clube naturalmente tenha sempre 3 reuniões por mês e, na média, 3 pessoas discursando por reunião. Quando você vai no EasySpeak e cria uma reunião de 3 discursos, talvez naquele dia alguém falte e você só tenha um discurso preparado. E de repente você precisa alterar toda aquela reunião. E se você tiver templates preparados, com um clique, você altera a sua reunião de 3 discursos preparados para um discurso preparado. Este é o grande motivo da gente ter vários templates criados uma única vez. O mais importante, e a gente vai fazer isso aqui junto, partindo de um exemplo de agenda, é você ter muito bem definido, principalmente quais são as funções que o seu clube tem dentro de cada reunião e reuniões esporádicas. Crie todas elas de acordo com o nosso último vídeo dentro do painel de controle do EasySpeak, para quando você for criar o seu template aqui comigo, você consiga montar uma agenda completa do começo ao fim. E a dica principal, e vocês verão aqui junto comigo na prática, é criar primeiro a maior reunião possível do seu clube. E eu ainda sugiro que a gente vá além. E imagina que o seu clube faça no máximo 3 discursos preparados durante o ano, historicamente falando. Eu sugiro que você crie uma reunião de 5 discursos preparados, ou até mais do que isso. E depois você crie template de 5, 4, 3, 2 e um discurso preparado. É muito rápido você duplicar um template que já é grande até a gente chegar na menor reunião possível para o seu clube, que seria um discurso preparado. E lembre-se, o que a gente vai fazer agora é para ser feito uma vez para que a gente nunca mais tenha que fazer. O nosso objetivo, a não ser que o seu clube crie realmente novos formatos de reuniões do futuro, que fujam completamente do padrão que você vai definir agora, você talvez nunca mais volte a olhar os templates do EasySpeak novamente. Principalmente desde que você saiba como corrigi-los se você precisar. Então a gente vai cair lá para dentro agora, vamos olhar nossa agenda de clube, tirar os detalhes que a gente precisa dela, definir quais são as funções que a gente vai ter que utilizar, conferir que elas existem no nosso painel de controle do EasySpeak e depois a gente começa a montar o template juntos. Bom, como vocês puderam ver lá no painel de controle, existem funções que a gente colocou que são funções. Na verdade, são nomes de momentos da reunião que a gente gostaria que aparecessem na nossa agenda. Isso é muito importante para que a gente possa definir exatamente agora o que seriam essas funções
e quais que você precisa criar no painel de controle do seu EasySpeak. Eu vou marcar aqui, de acordo com essa agenda de exemplo do Leão do Norte, quais são essas funções e nomes que a gente precisa ter para que você possa ir lá no seu painel de controle com as informações do seu clube e criar essas funções e na sequência a gente monta o nosso template. Bom, olhando aqui essa reunião, o que eu considero que seria um nome que a gente precisaria colocar lá como se fosse uma função? Bom, o início da reunião seria um nome que a gente colocaria. A gente teria também aqui, ó, abertura oficial da reunião pelo Toastmasters. Se é pelo Toastmasters, eu sei que essa aqui é uma função que a gente precisa ter. Uma apresentação institucional pelo presidente. O presidente é uma outra função que a gente tem que ter disponível. Se eu não me engano, o EasySpeak já tem essa função, você só precisa traduzir o nome dela. Reconhecimento e boas-vindas pelo presidente. O presidente é uma função, a gente já sabe que vai ser uma pessoa que a gente vai adicionar lá. A apresentação da agenda da reunião pelo Toastmasters. Combinado, é a pessoa que a gente já tem responsável ali. Toastmasters apresenta as funções da reunião também. E a gente tem a apresentação da palavra do dia pelo Grammarian, né? O gramático, o gramaticista em alguns clubes. Bom, os discursos preparados, eles simplesmente são uma sequência de eventos. Então a gente não tem que se preocupar com isso como se fosse uma função. A gente tem que, claramente falando, o avaliador apresenta o orador. Então a gente tem que ter a função do avaliador na agenda, na sequência inicial aqui da agenda do Leão do Norte. A gente teria o orador, e nesse caso aqui é indiferente a quantidade de oradores, tá ok? Sendo que o que importa é que exista a função orador e que ela possa ser repetida, igual a gente falou. O speaker, ele já existe por padrão no EasySpeak. Se você clube em reuniões em português, você vai simplesmente traduzir essa função para o orador, quem seja o nome que você queira colocar. A gente vai ter o feedback escrito. Esse feedback a gente vai adicionar também, como se fosse uma etapa igual a abertura da reunião, né? Vai aparecer na nossa agenda. A gente tem agora aqui o segundo avaliador, que não precisa repetir, porque a gente já tem essa informação. Orador também, feedback. Agora a gente tem o timer, que vai fazer um relatório e conferir quem está apto à votação. E a gente tem aqui a votação de melhor discurso preparado. A votação também vai ser um tópico que a gente vai adicionar no painel de controle do EasySpeak. Bom, aqui está repetido, eu vou remover esse pedaço. Bom, na sequência a gente tem a seção de improviso aqui, que são os table topics. Na agenda do Leão do Norte, o próprio Topics Master vai assumir essa função e já vai apresentá-la também. Teremos na sequência aqui o discurso de improviso, que não tem uma função específica. E a gente volta com o timer, que é uma pessoa responsável aqui, que a gente tem essa função. Vai ser criada apenas uma única vez. E a gente tem novamente aqui, ó, a votação. Logo em seguida a gente entra na seção de avaliações, onde a gente vai ter os relatórios aqui de cada avaliador. A gente tem aqui a função do avaliador, que já foi mencionada lá em cima, que é a pessoa que apresenta quem vai fazer o discurso preparado. A gente tem novamente aqui o timer e novamente aqui a votação. A próxima seção são os relatórios. A gente vai ter a função do accounter com o seu próprio relatório, o Grammarian, que já apareceu lá em cima com a palavra do dia fazendo o seu relatório, e nesse exemplo aqui nós temos outros relatórios, que nesse caso aqui não está descrito, então a gente vai ignorar essa parte, considerando o template aqui que a gente tem nessa agenda. E nós temos também o avaliador geral, né, General Evaluator, que vai ser a pessoa responsável ali por fazer um fechamento dessas avaliações. E no final a gente tem o encerramento, né, da reunião, que são os momentos finais, com uma apresentação dos vencedores pelo Toastmaster, que é uma função que vai estar disponível aqui nesse momento. E teremos também os reconhecimentos educacionais feitos por ele também. E teremos aqui os agradecimentos finais. E vamos adicionar aqui, ó, o fim da reunião, apenas para que a gente tenha um item no final da agenda que mostra o horário previsto para que essa reunião seja encerrada. A gente vai marcar isso aqui como se fosse uma função. Então agora eu vou fazer uma lista de todos esses itens que a gente marcou de amarelo, para a gente poder conferir quais deles a gente precisa criar ou não no painel de controle do EasySpeak. Fechamos aqui a nossa lista de funções dessa reunião do Leão do Norte, considerando funções como a gente colocou aqui, ó, que eu vou marcar em azul, que são funções que a gente não tem que se preocupar em atribuir pessoas, mas elas são importantes para poder aparecerem na agenda como uma função visual. Aqui é início da reunião, feedback, votação e o fim da reunião. Perfeito. As outras funções que a gente tem são pessoas que precisam assumir essas funções. Só conferindo aqui, accounter gramático. Perfeito. A gente vai fazer agora uma confere rápido aqui com o EasySpeak do Leão do Norte para saber exatamente se essas funções que a gente precisa para montar esse template existem no painel de controle. A gente vai aqui no painel de controle, vamos acessar aqui a configuração do Leão do Norte. A gente vem aqui em Meeting Roles e a gente vai conferir se existe aqui, ó, início da reunião. Bom, olhando na nossa lista aqui, ó, a gente tem, ó, a abertura da reunião. A gente já sabe que vai funcionar, vou deixar aqui com o nome correto. Toastmaster, nós já temos aqui na nossa lista também, está aqui em cima. Bom, a gente tem aqui, ó, a função de presidente. E eu vou mostrar para vocês como é que você pode... A gente já viu isso no outro vídeo, mas só para poder relembrar. Adicionar pessoas, né, funções de reunião que não são necessariamente quem vai discursar ou algo do tipo. Então, se você quiser colocar o seu VPE
como uma das funções, porque em algum momento, durante o ano, ele vai fazer um reconhecimento especial, vai entregar certificados, você pode adicionar o nome do VPE como uma função e vincular ela a uma pessoa. Então, a função de presidente, basicamente, é isso aqui, ó. Vamos dar uma conferida. Você tem o nome da função, ela não se reporta a TI, você pode ignorar isso aqui. Não precisa incluir comentários por e-mail. Ela é atribuível para alguém, sim, e o restante aqui é tudo não. Ela não vai ter repetições, ninguém pode se candidatar a ela online, né, escolher que quer ser essa função. E ela aparece no relatório de participações? Também não. A gente quer que ela apareça somente na agenda. Fez isso aqui, clicou em salvar, você vai ver que daqui a pouco a gente vai utilizar essa função. A próxima função é o grammarian, é o gramático aqui, gramaticista. Já está aqui também, já existe, olha. Avaliador, vamos procurar aqui. Está aqui em cima, o avaliador também, está tudo certinho. Se a gente for olhar, a função de avaliador, ele tem um detalhe muito importante. Você vai colocar que ela é preenchível, alguém pode se candidatar, mostra que tem um número de repetições, ou seja, avaliador 1, 2, 3, 4, 5, quantos forem que existirem na sua reunião. A gente não oculta a repetição, porque a gente quer que apareça o número do lado do nome da pessoa, né, do avaliador, e ela é específica apenas para avaliadores, porque aí ela fica vinculada ao discurso preparado. O EasySpeak, ele mostra para vocês, quando você olha no seu histórico de discurso preparado, o dia que você discursou, qual foi o projeto que você discursou, qual era o título e quem era o seu avaliador. Então, a importância de ter o avaliador marcando como sim aqui é justamente para que o EasySpeak faça esse vínculo entre um discurso preparado e uma pessoa que fez a sua avaliação. Bom, o próximo aqui é o orador, já está aqui em cima também. A função de feedback, vamos ver se ela existe aqui já na nossa reunião. Está aqui embaixo também. Ela não é atribuível, então tem não em tudo aqui. Ela simplesmente vai aparecer na nossa agenda. A função de timer está aqui já também, ó. Ela é atribuível a alguém e é preenchível, ou seja, pessoas podem se candidatar a ela. A função de votação, vamos ver se ela está disponível aqui. Está aqui embaixo, ó. Função de votação, não é vinculada a ninguém, ou seja, ela vai simplesmente aparecer na nossa agenda. A função de Topics Master, vamos ver se ela já existe aqui também. Elas são padrão aqui do EasySpeak, então ela já vai estar disponível, está aqui em cima também, ó. Inclusive, você pode mudar o nome dela aqui, ó, Topics Master, por exemplo. Aqui está como Table Topics Master. A gente pode vir aqui, clicar para alterar e mudar o nome para Topics Master. A gente salva isso aqui e agora a função chama-se Topics Master. O Accounter já está disponível aqui também. Grammarian, a gente já viu ali em cima, vamos apagar daqui. Avaliador geral já está disponível aqui também, ó. General Evaluator, vou botar aqui em português. Bom, em fim da reunião, a gente vem aqui agora, ó, em encerramento da reunião, que foi o que a gente criou no nosso teste, a gente vai remover ele aqui do nosso formulário de funções. Ele confirma se você quer excluir, você diz que sim. Muito importante saber que você não consegue excluir uma função que já foi usada no passado, porque o EasySpeak perderia a referência dela. Então, o orador teste que está aqui, por exemplo, eu não vou usar ele porque não faz sentido. Porque se eu usasse e criasse um template com ele e a reunião acontecesse com o nome dele, né, orador teste, a gente não poderia vir aqui e remover. Então eu vou remover agora e a gente vai manter apenas o orador, que é a função que a gente realmente usa. Agora que a gente confirmou, nós já temos todas as funções que a gente precisa e ainda mais, só que a gente já vai utilizar as que estão nessa lista aqui. Agora a gente vai voltar para o EasySpeak para a gente ver como é que a gente cria um template de reunião.